Muitas pessoas têm mandado mensagem e perguntado para mim: Pastor Ricardo, qual o segredo para ser usado por Deus? E eu sempre respondo da mesma forma: Deus irá te usar de acordo com a tua disponibilidade. Esse é o tema que eu gostaria de abordar com você hoje, neste vídeo. O meu nome é Ricardo Costa e estou mais uma vez aqui para compartilhar contigo um pouco daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Mas antes eu quero te pedir, se inscreva em nosso canal, deixa o seu like e compartilhe essa mensagem com todos os teus contatos. Deus te usará de acordo com a tua disponibilidade. Esse é o tema que eu gostaria de discutir com vocês hoje. Mas antes disso, eu gostaria de te contar uma história. Era um jovem rapaz que ele tinha o desejo de ficar saradão, musculoso, trabalhado, com seu corpo musculoso e trabalhado. E aí ele malhava em casa, ele fazia exercício, mas nunca conseguia chegar àquilo que ele queria. Um certo dia, ele resolveu pegar então uma foto que tinha numa revista de um homem bem saradão, bem musculoso, daqueles que fica na capa de braço cruzado, olhando com uma cara de assim, eu sou o cara, bem saradão. Ele pegou essa foto e foi até uma academia. Chegou na academia, chamou um instrutor, mostrou e falou: eu quero ficar desse jeito aqui, desta forma. E na hora o instrutor olhou para ele, balançou a cabeça, porque se você é uma pessoa que já foi a alguma academia, você sabe que quando chega lá, eles fazem uma entrevista com você e eles perguntam para você qual é o seu objetivo, aonde você quer chegar. Alguns querem entrar na academia para emagrecer, outros querem entrar na academia para engordar, para aumentar a massa. E o instrutor perguntou para ele, foi exatamente nesse ponto que ele mostra aquela revista e diz: eu quero ficar desse jeito. O instrutor olhou para ele com uma cara assim de não sei não. Mas o instrutor fez uma pergunta para aquele jovem. Perguntou: você sabe o que esse homem fez para poder chegar nesse corpo com essa barriga de tanquinho? Aquele jovem respondeu: sim, ele deve ter malhado e teve um acompanhamento do instrutor para ensinar qual o exercício certo para ele fazer. O instrutor balançou a cabeça e disse: não é só isso não. Eu quero te dizer que para ele chegar nesse resultado, o exercício físico é apenas 10% do que ele fez para chegar aí. Tem a questão da alimentação, que ele precisa trocar algumas coisas que ele gosta, ele teve que deixar de lado e não comer mais. Por exemplo, esse homem aí da capa, ele não toma álcool, ele não ingere álcool. Se você bebe, então você vai precisar largar isso. Se você quer saber, esse homem, provavelmente ele não ingere nem sal. E mais ainda, para ele tirar essa foto, provavelmente esse homem ele está desidratado. Naquele momento, aquele jovem baixou a cabeça e pensou: eu acho que eu não quero mais ficar com essa barriga de tanquinho. Eu não quero mais ficar saradão e bonito dessa forma. Aí, na verdade, não é que aquele jovem ele não queria ficar forte e sarado daquele jeito. Na verdade, é que ele não estava disposto a pagar o preço ou disposto a fazer todo um sacrifício para conquistar aquele objetivo. Para as pessoas que querem ser usadas por Deus, é a mesma coisa que acontece. Existem pessoas que chegam até mim e dizem: pastor, eu também quero ser usado por Deus. Eu sinto que Deus ele quer me usar também. E eu queria saber como faz isso. Eu vejo que muitas das vezes existem pessoas que não estão dispostas a passar por isso. Por exemplo, nós temos uma escola de cura e avivamento online, nós temos ela também presencial, onde nós treinamos pessoas para que eles sejam levantados como ministros do Evangelho, ministros de milagre. Não só como pregadores, mas que possam manifestar o reino de Deus através dos sinais de prodígio. E ela fica em São Paulo, essa escola presencial. E às vezes pessoas mandam mensagem para mim e dizem: eu quero participar. Eu quero receber os dons. Então eu digo: então vá na escola, lá nós vamos impor as mãos sobre você, orar por você e dizer para Deus liberar esses dons sobre a tua vida. E além disso você vai aprender.
Só que a pessoa pede o endereço, eu digo, olha, fica próximo à estação de metrô Vergueiro. Então a resposta muitas das vezes é assim, eu moro em Osasco e fica longe da minha casa. Eu moro no Tucuruvi e fica longe da minha casa. Então às vezes a pessoa ela não quer se dispor a pegar um ônibus, um metrô para ir buscar algo que ela quer. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e ele me falou algo que aquilo mexeu comigo e eu vejo que isso é real. Ele disse, olha, infelizmente as pessoas, os evangélicos, as pessoas que querem crescer no reino de Deus, que elas querem serem usadas por Deus, elas não investem na sua própria vida, né? Então, eu lembro de mim no começo quando eu aceitei Jesus. Às vezes eu tinha dó, eu tinha receio de pagar, por exemplo, de dar R$50 numa Bíblia. Eu não queria comprar um livro, nem pensar, eu jamais iria comprar. Primeiro eu ia fazer o quê? Buscar, saber se eu encontrava esse livro disponível em PDF na internet, para que eu pudesse ler. E isso era um erro que eu cometia. Então, por isso, muitas das vezes eu travei a minha vida, o meu ministério, por falta de informação, por culpa minha, por não querer fazer esse investimento na minha vida. E muitas das vezes o Senhor, você deixa de ser usado por Deus justamente porque você se limita no que você precisa fazer. E Deus ele vai te usar, sim, de acordo com a disposição que você tem, com a tua disponibilidade. Eu tenho um outro vídeo no meu canal que eu falo sobre como ser usado por Deus. Nesse vídeo eu falo um pouco da história de Davi. Eu falo da história de Davi e explico um pouco do que aconteceu com ele, porque eu vejo nos dias de hoje a mesma coisa pode acontecer conosco, talvez de outra forma. Mas veja bem, no dia que Deus chamou Samuel e disse, olha, vai na casa de Jessé, porque lá eu ungirei, eu quero para você ungir o futuro rei de Israel. Então Samuel ele sai e vai até a casa de Jessé, ele começa a ungir ali todos os irmãos de Davi, que estavam todos em casa, somente Davi estava no campo cuidando das ovelhas. E não era nenhum daqueles irmãos. Então ele pergunta para Jessé, você só tem esse filho? Só. Falou, não é possível. Mas não é nenhum desses, Deus não se engana, ele mandou eu vir aqui, aí lembrou, tem o Davizinho que está lá no campo. Então ele vai atrás do Davizinho. O Davi vem para ele ungir. Primeira coisa que eu tiro, primeira lição, se era um dia de trabalho, o que faziam 7 marmanjos dentro de casa? Porque eles não estavam trabalhando também, assim como Davi estava trabalhando. Naquele dia, Samuel então unge ele a futuro rei de Israel. E vai embora. A partir dali não aconteceu nada de sobrenatural. Provavelmente Davi foi lá tomar seu banho para tirar o óleo, porque se você não sabe, uma pessoa que era ungida por um profeta naquela época, o óleo descia pela cabeça e ia até o pé. Descia pela barba e ia até o pé. Então ele devia ter ido tomar banho, trocar de roupa e voltou para o campo. Chegou um determinado momento que Saul ele começou a ficar biruta. Ele já não dormia, começou a ter algumas perturbações. Então falaram para Saul que tinha um rapaz chamado Davi que tocava harpa e talvez isso daí iria aliviar, ia acalmar ele. Então chamaram Davi para ir tocar essa harpa. Saul gostou tanto dele que contratou ele para ser o seu músico particular. Se Davi tinha um emprego, que era cuidar das ovelhas, era pastor de ovelhas, agora Davi tem 2 empregos. Ele cuida das ovelhas e é músico particular do rei. Passou um tempo, Saul gostou tanto de Davi, que então contratou ele para tomar conta das suas próprias armas. Olha, você a partir de hoje vai tomar conta das minhas armas. Agora, se ele tinha 2 empregos, agora ele tem 3. Além de pastor de ovelhas, músico particular do rei, agora ele toma conta das armas do rei. Ou seja, ele estava disposto a fazer isso. Um certo dia, Davi chega em casa depois de uma jornada de trabalho, de 3 empregos. E o pai de Davi olha para ele e fala assim, eu quero que você pegue essa carroça com pão e queijo e leve para os teus 3 irmãos que estão lá no exército servindo. Davi então pega aquela carroça, não discute, pega e leva. Só que se era um dia de trabalho, os 3 irmãos dele estavam lá servindo ao exército, o que fazia os outros irmãos dele dentro de casa? Davi podia chegar para ele e dizer assim, não vou, tem uns desocupados aí. Mas não, mesmo assim,
Então ele pegou, se levantou e disse, eu vou lá. Pegou e foi. E ali ele teve um encontro com Golias e a partir daquele momento foi que o ministério de Davi foi promovido através daquele homem. Uma coisa que eu tenho aprendido e levo muito a sério para a minha vida é o que está escrito na palavra de Deus que diz, sede fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Eu costumo dizer que quando você é fiel no pouco, você será fiel no muito. Entretanto, quando você é infiel no pouco, você também será infiel no muito. Às vezes o Senhor ele quer nos usar e Ele sempre vai querer nos usar em pequenas situações, em pequenas coisas. Mas a gente às vezes não quer fazer porque é muito pouco. E fica esperando com que Deus venha nos usar em grandes situações. E vamos só ficar esperando, porque provavelmente isso não vai acontecer, porque nós deixamos de dar importância àquelas pequenas coisas que o Senhor colocou na nossa vida. Eu costumo dizer que quando você deixa de executar as pequenas coisas que o Senhor coloca no meio do nosso caminho, nós perdemos a oportunidade de ver grandes milagres acontecendo na nossa vida ou através da nossa vida. Um certo dia, um jovem chegou para mim e falando comigo, ele disse, pastor, eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que sou surdo espiritualmente. Falei, como assim? Ele disse, eu estou há anos na igreja e tentando ouvir Deus falar comigo, mas até hoje eu não ouço Ele falar comigo e eu não sei mais o que fazer. Será que o Senhor poderia me ajudar ou me dar um conselho a respeito disso? Naquele momento eu olhei para ele, o Senhor me revela que todos os dias, em um determinado horário, ele tem acordado. Eu olhei para aquele jovem e perguntei, deixa eu te perguntar uma coisa. Há quantos dias, quanto tempo você tem acordado exatamente às 3 horas da madrugada, todos os dias? Ele olhou para mim, arregalou os olhos e disse, ué, pastor, eu tenho um sono muito pesado, a ponto de se eu estou dormindo, arranca um braço meu e não acordo. Mas já fazem uns 2 meses que todos os dias, às 3 horas da manhã, eu acordo. E eu perguntei para ele, e o que você sente de fazer? Ele disse, bom, eu sinto até vontade de orar, porque eu acordei, mas eu não acordei sonolento, acordei despertado mesmo. Dá vontade de orar. Eu perguntei, e o que você faz? Ele falou, eu viro para o lado e volto a dormir, porque não é hora de orar. Eu olhei para ele e falei, querido, não é que você não ouve Deus, é que você é preguiçoso. Porque Deus ele está te chamando para orar, está te chamando para falar contigo, Ele está te acordando na madrugada e nem assim você quer tomar uma posição, você não está disposto a seguir os comandos dele. Eu tenho aprendido que Deus ele vai nos usar de acordo com a nossa disponibilidade. A princípio ele vai te dar pequenos comandos. Às vezes os comandos mais esquisitos que você possa achar, não é Deus falando comigo, mas às vezes sim, é Ele. E no momento que você entender isso e começar a executar esses pequenos comandos que o Senhor fala contigo, você vai vendo cada vez mais Ele te usando cada vez mais e mais. Em contrapartida, assim como eu tenho visto pessoas que não têm o mínimo de disponibilidade para permitir que Deus os use, eu tenho presenciado pessoas famintas e sedentas da presença de Deus. Pessoas sedentas e famintas da unção e da intimidade com o Espírito Santo. Em nossa escola de cura e avivamento, a gente tem recebido pessoas de todos os estados e até de fora do país. Pessoas que viajam quilômetros e quilômetros de distância para aprender um pouco mais a respeito da intimidade, dos dons, da unção e da autoridade. Pessoas que viajam de outros países para receber um pouco mais disso. Tenho visto pessoas sedentas e famintas e eu nunca vi alguém que chega com tanta sede e tanta fome diante do Senhor, a qual Ele mesmo não venha saciar essa fome e essa sede. Diante dessa mensagem de hoje, querido, começa a gerar sede e fome dentro do teu coração. Se preciso for, viaje léguas. Se preciso for, vá de ônibus, vá a pé, vá correndo, vá de avião, vá de trem, vá como for. Mas aonde você perceber que há a manifestação do poder do Senhor, o que o Espírito está agindo, procure se chegar perto. Procure chegar próximo para receber mais de Deus. Eu te garanto que você receberá muito mais do que aquilo que você tem buscado. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor não enviará se não tiver quem envie. Quando a palavra de Deus diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, Ele está falando desse tipo de pessoa que tenha fome, sede e disponibilidade para permitir que Ele venha usar.
Eu espero do fundo do meu coração que o Senhor venha te usar poderosamente todos os dias da tua vida. Querido, fica com mais esse vídeo. Eu te peço, se inscreva em nosso canal, dá um like, compartilha essa mensagem com todas as pessoas. Eu quero te fazer mais um convite. Nós temos um centro de treinamento online, que é uma escola de cura e avivamento. O endereço é www.curaeavivamento.com.br. Se você tem o desejo, a vontade de aprender mais um pouco acerca dos dons, da unção, da autoridade e do relacionamento com o Espírito Santo, se cadastre, é gratuito. Te garanto que depois desse treinamento, dessas aulas, a tua vida nunca mais será a mesma. Um grande abraço, um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.